Olá, queridos amigos, boa tarde. Hoje, 15 de março, iniciamos mais um estudo na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, nosso livro Segurança Mediúnica, escrito por João Nunes Maia pelo Espírito Miramês. Nosso capítulo de hoje é Mediunidade de Cura. Mas eu convido a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos serenar nosso coração, a nossa mente. Que a paz de Jesus nos envolva e nos abençoe neste nosso encontro de corações. Elevamos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, o Pai da vida, agradecendo por tanto que temos recebido, inclusive pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pelo amparo e a proteção de todos os dias. Pedimos que nos guie nossos passos, ilumine nossos caminhos, que em nossas incertezas e fragilidades seja, Senhor, o nosso apoio e nossa segurança. Fortaleça, Senhor, a nossa vigilância, para que não venhamos a cair em tentações. Dai-nos sempre a coragem e a força para vencermos nossas próprias imperfeições e continuarmos perseverantes no caminho do bem. Nos auxilie neste entendimento de hoje, para que possamos aprender um pouquinho mais e para que possamos ser cada dia melhores do que fomos ontem, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Assim, com a Tua permissão, Mestre Jesus, em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos que conduzem os nossos estudos, iniciamos mais uma tarefa de hoje. Permaneça conosco, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Então vamos ler uma mensagem para que a gente possa nos harmonizar, serenar nossa sala de estudo. A mensagem de hoje nos fala sobre tolerar sempre. Vanderlei de Oliveira nos diz que lá em Mateus 25, item 13, disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Tolerância permanente no convívio é medicação eficiente para a paz e o equilíbrio. Habitue-se, por isso mesmo, a destacar sempre a parcela de luz nos fatos e nas pessoas, ainda mesmo quando encontrar motivos para não acender a luz da tolerância. Afeiçoe-se ao lado bom da vida e mergulhará no oceano da misericórdia divina, absorvendo instantaneamente os nutrientes psíquicos do amor na satisfação de seus anseios de servir e aprender dia após dia. Tolerância é hábito. Quanto mais exercitar a compaixão com as faltas alheias e cultivar o sentimento de misericórdia nas relações, mais despertará as forças sutis da bondade.
a bondade, a fonte sublime de energia da alma, que o capacita em qualquer hora ou circunstância a se tornar o disseminador da pacificação e da harmonia, em favor da lucidez que muitas vezes se apaga perante as rajadas da ventania, da discórdia ou do julgamento. Peça ao Senhor da vida para abrir seu olhar. A presença dele em sua existência e conseguirá a cobiçada condição humana de paz interior. Então essa é a nossa mensagem. Tolerar sempre. Outra coisa difícil, né? Exercitar a tolerância. Como é difícil para nós, né? Tem dias que a gente não tolera nada, nem quer tolerar. Ui, né, Sr. Carlos? Mas a gente respira fundo. Respira. Vai lá e diz, ai, dai-me paciência. Oh, Nossa Senhora do chuveiro elétrico, dai-me resistência. Ai. Então vamos que vamos, né? Como diz aqui Vanderlei, que a gente tem que ter esse hábito. Porque quando a gente coloca em exercício a compaixão com as faltas alheias, é cultivar o sentimento de misericórdia. Bem-vinda, Andréia. E aí, o que a gente entende por misericórdia? Não seria compaixão? E como é difícil, né? Hoje, no dia a dia, tudo que nos acontece, ter essa compaixão. Mas vamos pedir ao Senhor da vida para abrir, né, o nosso olhar, a presença dele. E aí nós vamos conseguir buscar essa força, né? Buscar essa luz, essa fé, essa amorosidade. Vamos nos espelhar nesse irmão maravilhoso que nos mostrou o caminho do nosso crescimento, o caminho da nossa evolução, o caminho de tantas coisas, né? Boas, graças a ele. Já pensou se nós não tivéssemos esse Consolador maravilhoso? Seria muito difícil. Aliás, Consolador, essa doutrina, né? Linda, que nos explica tão bem como deve ser a nossa transformação moral. E para que a gente possa dar uma sequência nos nossos estudos do livro Segurança Mediúnica, hoje nós vamos falar sobre a mediunidade de cura, que para muitos ainda é tão confuso, ainda não tem total entendimento. O que seria essa mediunidade? Quais os cuidados que devemos ter? Como colocar em ação, exercer, praticar, como vigiar, como se lapidar, né? Bem-vinda, Eliana. Então vamos lá no nosso livro, capítulo 2. A mediunidade de cura é um dom grandioso que foi usado com exuberância por nosso Senhor Jesus Cristo na sua passagem pela Terra. Então, quem já estudou, já leu algumas obras, já assistiu alguns filmes, né? Que mostra que Jesus, por várias vezes, mostrou e provou que todos nós temos a capacidade da sua cura, seja a doença que tivermos. Mas por que nós temos essa capacidade de curar-se? O que nos leva a buscar essa cura? Como buscar essa cura? Alguém sabe me dizer? É de dentro para fora.
mas eu sei que está lá dentro, mas o que eu preciso? O que eu preciso? Exato, Cris, desenvolver a fé verdadeira. A mesma coisa, eu peço para Deus, peço para Jesus, vou na casa espírita, passo nos atendimentos, faço todo o trabalho que tem que se fazer, mas eu não acredito. Primeiro eu quero receber, primeiro eu quero ter prova que realmente isso é verdade. Então, nos falta a verdadeira fé, porque quando a gente acredita que temos essa condição, que temos essa força, que temos essa energia vibrando dentro de nós, o que vai nos levar a buscar a cura, seja ela qual for, né? Então a gente teve várias provas de irmãos na época de Jesus que ele mostrava, levanta e anda. Jesus não ia andar por ele, né? Aquele que era cego, aquele que era paralítico, aquela mulher que ficou anos e anos numa gruta isolada porque ela sangrava noite e dia e todos diziam que ela tinha uma doença que contaminava as pessoas. Na realidade não, ela tinha uma hemorragia constante. Mas o que fez ela se curar foi a sua própria reflexão interior dos seus atos. Durante anos e anos, ela foi trabalhando dentro dela a força de querer se curar, de querer mostrar que ela não era uma leprosa, que ela podia ser uma pessoa normal e que o amor dela era maior do que tudo. Então, não foi nem preciso, né, Jesus, colocar a mão sobre ela e curá-la, porque ele pôde sentir que tinha alguém ali que tinha uma força tão grande, uma fé tão grande, um amor tão sublime, que necessitava da oportunidade, naquele momento, de ser uma pessoa normal. E Jesus mostrou através dela que tudo é possível quando a gente busca e quando a gente também trabalha as suas próprias imperfeições. Então, com o tempo, ela pôde ver que ela tinha esse poder imenso dentro dela, mas que dependia exclusivamente dela, não de Jesus. Jesus foi só um ponto de referência, né, para aqueles que ainda não tinham a fé plena, não acreditavam e que tinham que ver para com seus próprios olhos que existia a cura, né? Então aqui tudo é possível naquele que crê, isso mesmo. Bem-vindo, Jaguar. Então aqui diz que o médium de cura deve tomar certas providências em relação à sua própria conduta, pois a sua mente influi poderosamente sobre todos os seus centros de forças, e estes canalizam as suas indescritíveis energias para onde o pensamento do medianeiro determinarem, somadas a outras tantas riquezas de que o coração é portador. Os fluidos vitais, armazenados pelo baço, que mais se enraizam no seu duplo, são fornecidos pelo astro-rei, que nos fecunda a todos e são sempre reavivados pelos nossos sentimentos de amor, ou então desmerecidos pelos nossos impulsos inferiores. É bom que analisemos o que estamos doando aos que sofrem. A mediunidade curadora é uma porta, senão um caminho, onde luzes poderão brilhar, despertando outros valores que se escondem no nosso mundo íntimo. Então, o que quer dizer aqui? Que por onde que entra essa energia quando nós ali nos concentramos, buscamos equilíbrio, nos preparamos para receber essas energias e que possamos doar? Porque nós somos um canal, um instrumento. Na realidade, nós não vamos fazer cura, não vamos curar ninguém, mas nós vamos ser um instrumento daqueles bons amigos que vão estar através de nós emanando
energias curativas, fluidos curativos. Então, por onde que entram essas energias em nós, quando nos preparamos? Por onde? Pela mente. Então, vai entrar pelo nosso chakra coronário, né? Entra aqui e vai percorrer pelo nosso corpo. Então, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós. Então, por isso que às vezes a gente diz assim, ó, hoje eu tô um pouquinho tão enjoada, alguma coisa assim, né? Então, se naquele momento eu vou me doar, vou estar inteira ali, me desligar daquele mal-estar, ou me chateei um pouco hoje durante o dia, mas eu consigo me desligar de tudo, chego lá na casa, me desligo de tudo, tô ali inteira, ou dentro da minha casa mesmo, quero receber essa luz para me dar o equilíbrio, o que eu vou? Primeiro eu recebo, eu vou ser beneficiada em todos os meus órgãos, todos. Por exemplo, quando eu agora andei doente, com esse meu problema no físico, eu não podia doar energia, eu tinha que receber. Eu não podia trabalhar no passe, eu não podia trabalhar no mediúnico, mas eu podia trabalhar no fraterno e podia dar palestra. Mas quando eu saía daquele trabalho, eu tinha que eu mesmo buscar repor, eu mesmo me repor essas energias, né? Eu mesmo buscar o equilíbrio, fazer uma prece e pedir que os bons amigos naquele momento pudessem trabalhar o meu físico, né? Tratar o meu físico, repor todas as energias que eu doei naquele momento que eu estava em atendimento. Porque querendo ou não querendo, a gente acaba doando, né? Energia, às vezes no abraço, no toque da mão, através daquele pensamento que a gente sente quando tem algum irmão ali que está precisando de amparo desencarnar, que chegou com aquele irmão encarnado, tu acaba mentalmente trabalhando, conversando com aquele irmão. Então a gente se desprende, a gente desprende de muitas energias. Então às vezes a gente sai um pouco assim, não é cansada, a gente sai assim, sonolenta, assim, é corpo, né? Meio assim, vontade de se deitar um pouquinho, dar uma... pelo menos comigo acontece sempre. Eu chego em casa dos trabalhos, eu tenho que troco de roupa, né? Tomo um banho e meia hora eu tenho que ficar deitada no sofá. Eu durmo meia hora mesmo, mas profundo. E aí quando eu me acordo assim, nossa, eu tô novinha. Por quê? Eu sempre pedi que eles me levassem naquele momento para tratar do meu físico, né? Para mim ficar bem. O que não é meu não vai ficar comigo. Então nós temos que ter esse cuidado. Então se eu não estou bem mesmo, né? Não posso doar energia, não estou me sentindo apta, porque a espiritualidade mesmo te fala, tu não pode trabalhar, tu não pode doar energia, porque tu está em tratamento. Né? Ou a mesma coisa quando nós não estamos doentes, mas a gente está com um processo de obsessores. Né? Então, como que a gente vai doar uma energia para alguém se nós precisamos ser tratados? A gente precisa receber todo aquele amparo de tratamento, seja ele físico ou mental. Aí a Dulce diz, eu não trabalho no centro espírita, mas faço isso a quem de mim precisa. Só que aí tem o seguinte também, né, Dulce? Nós temos que ter muito cuidado. Como que a gente doa essas energias? Porque se doa, tu também tem que saber não ficar nada que não é teu ficar contigo. Como se ficasse grudado em ti. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado nesses trabalhos virtuais que a gente faz, atendimento fraterno, em PVT, ou um passe à distância, enfim. Nós temos que estar muito bem equilibrado, né? Temos que buscar sempre saber como não ficar com essas energias que não nos pertencem. Tá bom? Deu para entender até aí?
Aí a Dulce diz: pois é, por isso me refugiei aqui no campo. Estou tentando me reerguer. Pois é, aí é se reerguer, mas não podemos também deixar de buscar ajuda, né? Buscar ajuda, fortalecimento, ouvir uma boa prece, se auto-aplicar um passe, trabalhar mente, corpo, né? Sentar bem relaxado na sua cadeira, na sua poltrona ou deitado e fazer a sua reflexão, né? Se entregar, buscar, serenar a mente, né? Todos têm essa condição. Trabalhar naquele momentinho que seja 10 minutos ali deitadinho na sua cama, só respirando, buscando, inspirando, respirando, e assim vai indo. Vai botando a mão na cabeça, na garganta, no peito, no estômago. Vai se auto-aplicando, porque a gente tem essa condição. Aí o Carlos diz: e orientar as pessoas para ir ao centro para não ficarem preguiçosas fazerem a parte deles. Pois é, Carlos, esse aí que é o mais importante, né? Porque tem pessoas que querem tudo fácil. Agora com o virtual, né? Me lembro quando logo saiu o áudio e que a gente teve sala aqui no Paul Talk, meu Deus do céu. Era gente assim, ó, toda hora chamando, querendo conversar, gente com depressão, gente querendo cometer. Era um bombardeio, assim. Nós trabalhávamos o dia inteiro quando eu não ia para casa espírita aqui nesse Paul Talk. Mas aí a gente começou a ter uma orientação que a gente estava acostumando muito mal as pessoas. Muito mal, né? Muito mal. As pessoas também têm que... Aqui só é uma pincelada, né? Então as pessoas têm que ir no lugar onde esses irmãozinhos têm que ser recolhidos. Elas precisam também ter disciplina, né? Então vamos lá. Miramês falando para o nosso irmão João Nunes Maia que os fluidos vitais armazenados pelo baço, que mais se enraizam no seu duplo, são fornecidos pelo astro-rei, né? Então a gente acabou de explicar como é que essas energias entram no nosso corpo. É bom que analisemos o que estamos doando aos que sofrem. A mediunidade curadora é uma porta, senão um caminho onde luzes poderão brilhar, despertando outros valores que se escondem no nosso mundo íntimo. Olha só, então vejam, temos outros mundos íntimos, né? Escondidinho dentro de nós. Então o médium curador que já se dispõe a tal empreendimento não pode se esquecer da alegria. Então, se a gente não está animado, feliz com aquilo que vai fazer, o que a gente vai oferecer? Tristeza? Vai com Deus, Andréia. Então, ele nos diz que aquela que nasce dos bons princípios e valoriza o esquema de vida em todas as suas diretrizes, não deve perder a paciência com os que sofrem. Eles já sofrem e às vezes desconhecem o que o medianeiro já conhece. Deve ouvir com tolerância e conversar com discernimento, para que possa fazer nascer nos corações torturados aquela força divina que se chama esperança. Então é a mesma coisa quando estamos atendendo alguém, seja encarnado ou desencarnados, a gente sempre tem que mostrar para eles que eles chegaram no lugar certo e que tudo vai ter solução, mas que bom que eles estão ali, que bom que eles deram o primeiro passo, né? A esperança, ela existe, mas nós temos que acreditar e buscar, né? Então deve confiar mesmo nos desconfiados e perdoar incondicionalmente todos os que sentem prazer em ferir.
Somente o exemplo do bem nos colocará com poderes suficientes para desfazer os impulsos da ignorância. Nunca esquecer a harmonia da mente, porque a harmonia é a tônica do universo. E onde ela se irradia, não faltam saúde, paz, compreensão e fraternidade. O sensitivo deve conhecer a si mesmo, antes de saber alguma coisa sobre os outros. Exigir de si o que pode dar aos semelhantes e a ninguém pedir compreensão. O médio de cura é sempre o doador, a fonte de tranquilidade, ajudando e tornando a ajudar na criação da verdadeira felicidade. A água de cada lar é filtrada pelos esforços humanos e valorizada pela assistência espiritual, por bênção de Deus. Assim, é a energia cósmica de natureza divina penetrando em nossos filtros energéticos. Quando compreendemos, enriquecemos-nos com este fluido sutil. Então, o que quer dizer aqui? Eu tenho 24 horas esses fluidos, né, curadores. Mas eu tenho que saber ser receptiva a eles. Se eu não acredito, sou indisciplinada, não confio, o que vai acontecer? Vocês acham que esses fluidos curativos, curadores, vão chegar até mim de que forma? De que forma eles vão chegar? Vocês acham que chegam até mim? E aí, que condição eu vou ter de poder passar para alguém se eu não consigo, né, canalizar devidamente essas energias salutares? Se eu não estou equilibrada. Que quando a gente não está bem, vamos falar aqui, quando a gente está doente, a gente fica ali, ó, remoendo aquela doença, né? As pessoas dizem assim, eu sou doente, sou doente, sou doente, e afirma com tanta convicção que na realidade ela não é doente, ela está doente, é diferente. Então tem pessoas que gostam de estar dentro da doença, né? E elas não fazem a parte dela, elas não fazem o tema de casa como deveria ser feito. Aí é complicado. Só podemos doar realmente aquilo que temos. Como que eu vou doar algo se eu não estou conseguindo estar numa sintonia plena, numa conexão plena com esses amigos que sempre vão nos emanar aquilo que precisamos? Aí o Carlos diz, essa mediunidade é das mais raras porque são poucos os médios preparados para servir de instrumento tão delicado. Pois é. Porque ainda falta dentro de nós, Carlos, a disciplina. A disciplina. É a mesma coisa que eu tenho colocado lá no Face, né? Ou às vezes boto no nosso grupo do WhatsApp ou aqui na sala. Quando eu digo todos os dias, eu sou luz, eu sou força, eu sou amor. Todos os dias eu disser isso, é um mantra, eu vou criar essa energia positiva. Então a primeira a ser beneficiada sou eu. Então tem outro mantrinha. Me perdoa, sinto muito, me perdoa, te amo, obrigada. São palavras fortes, vibrantes que nós precisamos entonar, colocar em ação. Mas se eu colocar somente palavras pesadas, palavras ou pensamentos negativos, aí entra o quê? A falta de disciplina. Se eu sei que eu tenho dores físicas, mas se eu não buscar o meu equilíbrio e não deixar que a dor me vença, não trabalhar dentro de mim a força do querer,
E não me revoltar, isso é mais importante, que nós devemos ter o quê? Equilíbrio. É fundamental em tudo. Resignação mais ainda. A disciplina tem que ser impecável. Então, o pensamento também é fundamental para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, seja o que for, até da sua própria autocura. Não adianta eu deitar ali na cama e o pensamento ficar vazio, não ter aquela amorosidade, não ter equilíbrio, como se eu fosse ali um nada, né? E aí, que esforço eu estou fazendo? Então vamos voltar aqui. Não deve perder a paciência com os que sofrem. Então, às vezes, desconhecem o que é o medianeiro já conhece. Deve ouvir com tolerância e conversar com discernimento, para que possa fazer nascer nos corações torturados aquela força divina que se chama esperança. Deve confiar mesmo nos desconfiados e perdoar incondicionalmente todos que sentem prazer em ferir. Somente o exemplo do bem nos colocará com poderes suficientes para desfazer os impulsos da ignorância. Nunca esquecer a harmonia na mente, porque a harmonia é a tônica do universo. E onde ela se irradia, não faltam saúde, paz, compreensão e fraternidade. O sensitivo deve conhecer a si mesmo antes de saber alguma coisa sobre os outros, exigir de si o que pode dar aos semelhantes e a ninguém pedir compreensão. O médio de cura é sempre doador, a fonte de tranquilidade, ajudando e tornando a ajudar na criação da verdadeira felicidade. A água de cada lar é filtrada pelos esforços humanos e valorizada pela assistência espiritual por bênção de Deus. Assim, é a energia cósmica de natureza divina penetrando em nossos filtros energéticos. Quando compreendemos, enriquecemo-nos com este fluido sutil, dando indicações na correspondência que o amor indicar. A mediunidade de cura tem muitos pontos a ponderar. Os médios têm a sua parte a ser feita no preparo dos fluidos que deverão ser distribuídos aos que sofrem e, portanto, são responsáveis pelos que dão. A responsabilidade é muito grande na sequência dos trabalhos que nos competem em favor de nós mesmos. Então, olha só, nós somos os primeiros a ser beneficiado quando estamos ali inteiros, sendo aquele instrumento, porque eles precisam desse instrumento para poder trabalhar aqui na Terra, para poder servir, para poder orientar, para poder ensinar, para poder curar. Então nós somos aquele elo. Olha que fantástico tu ser esse elo, fazer parte deste universo infinito, e que a gente possa ser aquela pontinha de luz ali, iluminando corações endurecidos, podendo levar o amor, podendo levar a confiança, a ternura, a paz. Tem preço. Então, quando a gente consegue atingir aquele objetivo, quando nos trabalhos a gente consegue ajudar aqueles rebeldes que chegam ali, né, desesperados, achando que tudo aquilo que a gente está colocando não é verdade, e a nossa amorosidade mostra para eles o quanto eles precisam deste amor, quanto eles precisam repor dentro dos seus corações a paz, a confiança. Quantas vezes nós também, no momento de desespero, a gente vai e pede com clemência ao nosso amigo espiritual: me ajude, me ampare, por favor, me dê um rumo, me mostre o caminho. E eles nos mostram. Por mais que às vezes a gente meio sai chateada, que nem aconteceu comigo, que eu contei aqui,
que umas 3 semanas atrás, que eu passei no atendimento espiritual e ganhei assim, eu fui chamada um pouquinho a atenção, mas com aquela amorosidade, né? E aí eu disse assim para uma amiga, tão alegre que entrei e que tão triste que saí, porque eu ganhei um banho de água fria, mas eu precisava, né? Porque eu cheguei muito feliz para contar sobre o resultado da vacina. E aí o amigo disse assim, cuidado, empolgação e felicidade. Sabe distinguir a diferença, irmã? Na realidade eu estava mais empolgada do que feliz. E a empolgação é uma porta aberta, né? Para com aqueles que não conseguem nos ver com aquela amorosidade. Então a gente tem que cuidar para a gente não ficar na corda bamba. E aí, sexta agora, eu fui na casa da palestra e passei no atendimento. Ele tinha pedido para mim retornar. Já passei bem, nossa, totalmente pensando diferente, né? E ele falou, né? Ele se ficou, saiu meio revoltada, não gostou do que eu disse, mas no outro dia tu já pensou diferente, já acordou pensando melhor, analisou tudo que a gente conversou. Eu tenho te acompanhado, né? A tua transformação, quando tudo, tô contigo 24 horas, só te observando. E aí a gente percebe o quanto eles vibram positivamente para que a gente possa vencer, para que a gente possa acordar e não cair de novo nesses erros tão pequenos que para eles ainda é um erro grande, sabe? A gente pode achar que é uma coisa tão insignificante, mas não é insignificante, porque a gente tem que ter postura, a gente tem que ter equilíbrio. E quando a gente foge disso, a gente pensa muita bobagem. Quem é tu para falar isso? Quem é tu para pensar assim? Para vocês verem, porque a gente ainda tem dentro de nós a vaidade, o egoísmo latente, que grita mais do que aquilo que a gente imagina. Então, se eu divido isso com vocês e falo um pouco de mim, é para vocês verem que eu não sou perfeita. E isso é importante, essa colocação, porque todos nós somos alvo fácil. Hoje eu coloquei algo, ia colocar algo lá no Facebook e no fim não coloquei, que era algo sobre, às vezes nós temos que ter cuidado de não nos expor na vitrine, porque podemos ser apedrejados. Aí, moral da história, né? Nem todos vão nos ver com olhos bons, com olhos de amor, com olhos de bondade. Então, quando a gente expõe muito a nossa felicidade, as nossas conquistas, sempre vai ter alguém que vai nos jogar uma pedra. Então nós temos que ter cuidado, né? Rô, será que eu caí da sala? Não? Ah, tá aí, Dulce. Vocês estão muito quietinhos. O que aconteceu? Estão pensando? Tem que guardar as pedras para fazer a nossa morada, né? Pois é. Então, façamos, né? Façamos uma avaliação, tomemos a fazê-la e se porventura tivermos de consertar, né, alguma coisa, consertemo-la logo. Entretanto, em oração, no sentido de nos prepararmos para o trabalho da luz. Logo que te deparares frente a um enfermo, sentirás a tua influência invadindo-lhe a aura. E se a vigilância não for exercida, os fluidos negativos que circulam em teu organismo poderão passar com profundidade para o enfermo. Olha só. Então, em vez de eu passar algo bom, fé, tranquilidade, aquela paz para aquela pessoa, eu vou passar algo ruim, que a pessoa vai até sentir. Vai sentir, nossa, que repulsa, que arrepio, que mal-estar, que dor de cabeça. Porque ela também é um captador de energia.
Só que às vezes ela não sabe distinguir, às vezes ela não tem entendimento, né? Mas para quem já tem o entendimento, uma pessoa que às vezes a gente vai visitar, que é uma trabalhadora da casa, ela vai captar, ela sabe, ela vai sentir que que eu não estou bem. Às vezes é mais fácil ela nos ajudar do que a gente ajudar ela. Isso já aconteceu comigo. Deu para entender? Então vamos lá. No entanto, é necessário saber o que estamos recebendo ou ofertando e quais os tipos de valores que ofertamos ou que nós não, o que nos são ofertados. Não basta ter boa vontade. Este é, pois, o primeiro passo. É preciso compreender o que deve ser feito para fazer melhor e ser vitorioso nos serviços da benevolência. A mediunidade de cura com Jesus é um alento divino, mas Jesus somente está presente onde o coração gera amor e a mente mostra discernimento. Combate nos teus sentimentos todos os tipos de melindres. Eles são sutis, por vezes desconhece suas existências, palpitando no fundo da alma. Eles se escondem nas dobras da vaidade e têm ainda o poder de chorar para mostrar com mais evidência que alguém os feriu. No momento de curar os enfermos ou dar alívio aos que padecem, não podemos alimentar o ódio, pois ele gera imprudência. Não podes assegurar a inveja, pois ela faz crescer a usura. Não podes cultivar a prepotência, pois ela irrita a sensibilidade, dispersando o que de bom os céus nos ofertam. E de justiça, que todo médio de cura se certifique por si mesmo de que tudo que doamos volta a nós. Olha só. Então, se eu tô ali só por estar, tô louca pra ir embora, que pessoa chata, por que eu vim aqui visitar essa criatura insuportável? O que eu vou estar doando? Quantas energias negativas estão ali à volta e a gente está absorvendo. Então, às vezes, a gente sai de um lugar para estar carregando um saco de batata nas costas, a gente sai pesada. Nossa, às vezes fica irritada, chega em casa melancólica, chorando. Claro, a gente absorveu tudo que não era bom. Em vez de ir lá doar, né? Algo bom, ter aquela harmonia, fazer o bem sem olhar alguém, fazer a verdadeira caridade, a gente vai só para fazer figuração, só para sair bem na foto às vezes, né? Isso aí é complicado. Em vez dela receber coisas boas, ela não vai receber coisas boas. Então o médium, o curador, é um fulcro de energias circulantes e essas forças de Deus obedecem à sua vontade cegamente. Fazemos delas o que somos. Se doamos luz, ficamos inundados de claridade. Mas se oferecemos trevas, sofremos as consequências da nossa invigilância. Entrega o teu coração à tua inteligência, médium curador, a influência do Cristo, porque o Evangelho em tua vida tornar-te-á um sol para a tua própria paz, servindo aos outros. Bom, eu estava aqui lendo esse pedacinho e me veio assim algo que eu deveria comentar com vocês. Às vezes, nós estamos lá palestrando na casa espírita, quantas pessoas a gente está curando ali através da palavra, né? Que a gente toca naqueles corações endurecidos, que sai dali assim, ó, leve, e já chegam em casa, pedem perdão, já mudam de atitude, começam a mudar seus pensamentos, começam a seguir seu tratamento na casa, né? Então, isso vai da forma que doamos, que colocamos, oferecemos. Nós temos que naquele momento a gente estar pleno naquilo que a gente vai fazer, estar de coração aberto. Se nós não tivermos de coração aberto, ui Jesus,
é complicado. Bom, ficou alguma dúvida? Sai da sala e volta, Cris. Sai da sala e volta. Quando o som ficar baixo, não é aqui, é contigo aí. Ficou alguma dúvida sobre esse capítulo 2? Mediunidade de cura? Não, eu não mexi em nada. Meu som tá a mesma coisa. Isso aí deve ser algum probleminha assim de pique na sala, porque eu não mexi em nada. Mesma coisa. Então eu vou baixar aqui os passarinhos. Melhorou? Melhorou? Então tá bom. Ficou alguma dúvida? Bem-vinda, rainha. Bem-vinda, rainha. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa, ficou alguma dúvida? Deu para entender bem? Os cuidados que a gente tem que ter, primeiro, essa mediunidade de cura, nós temos que ter bastante disciplina, né? Cuidar muito os nossos pensamentos, isso é muito importante. Semana que vem nós vamos falar sobre a posição do médium. Fica a posição nos trabalhos, tá? Que ele exerce. Lembrando que terça-feira, amanhã, o Carlos vai estar aqui com o estudo na sala, às 16h30. Sobre o baço, tu diz sobre as energias que muitas vezes nós podemos não sabendo filtrar, a gente pode canalizar no nosso baço, a gente pode canalizar no fígado, no estômago. Mas eu posso falar um pouquinho aqui sobre a importância para a gente poder entender sobre essas energias vitais, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Então, entre as funções, olha só, entre as funções lá do duplo etérico, né? Uma das principais é a de observar, né, o fluido vital. Então, enviando a todas as regiões do corpo. O que é isso? É o duplo etérico. Não possui órgãos como o perispírito possui, meus amados. Então, denominadas chakras que captam energias cósmicas que vão distribuir-as para o corpo físico. Então, nós temos que ter também esse cuidado, né, vibratório. E para o perispírito, que é o corpo astral, por aceleração vibratória. Então, nós temos os canais, né, que nós vamos absorver as energias, essas absorvidas pelo perispírito, antes de descerem para o duplo etérico, passam por filtros e vice-versa. Então, se eu não for uma pessoa que não saiba filtrar, né, eu vou acumular aquela energia que eu mesmo já não tenho boa dentro de mim, né, e vai me prejudicar alguma parte do meu físico. Então, eu tenho que ter cuidado. Que bom, Vanessa. Deu para entender um pouquinho? Então tá bom.
Então vocês têm 1 minutinho para pegar suas águas. Bem-vindo, Hermes. O Márcio diz, então, é um centro de ebulição de energias. As energias, elas vêm correta, como deve vir. Agora, como eu vou receber elas, cabe a mim. Eu que vou ter que saber como que eu vou receber elas e distribuir elas. Se eu tiver um turbilhão, né, de irritação, de uma pessoa de má vontade, de negativismo, ui, Jesus, essas energias vão fazer o quê? Um auê dentro de mim, né? É que nem um fio desencapado, que tá ali, aquela energia ela não vai passar limpa, plena como deve passar. Tá bom? Então vamos nos preparar para as vibrações. Eu gostaria muito que vocês colocassem as suas águas, que elas pudessem ser fluidificadas. Então respirem fundo. Coloque as suas mãos sobre as pernas, respirando. Mais uma vez, respirando. Vamos mentalizar uma luz. Escolha uma cor. E sintam esta energia cair sobre nós. E que essa energia, essa luz divinal, ela possa neste momento adentrar no nosso físico, percorrer pela nossa corrente sanguínea e tratar todas as nossas enfermidades, tratar as nossas células doentes, fortalecendo-as com amor, com a paz, confiança, calma, fé, gratidão, perdão. Agradecendo a Jesus por esta oportunidade de estudo, encerramos nossas reflexões rogando por todos aqueles que necessitam do nosso amor e nosso carinho fraterno. Abençoe, Mestre amado, nossa pátria, a todos os países e a todos os povos, nossos irmãos, para que a paz se estabeleça. Abençoe, Senhor, nossa casa espírita e todos os seus colaboradores e assistidos. Abençoe, Senhor, nossos familiares e amigos. Que suas bênçãos cheguem aos nossos irmãos que estão em sofrimento neste momento, físico ou espiritual, aos enfermos, aos idosos, aos que estão sofrendo depressão e sentem solidão. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que partiram deste mundo, que sejam esclarecidos e que tenham aceitação de sua nova condição. Abençoe, Senhor, a todos os jovens, a todas as crianças, para que não lhes faltem a proteção ou encaminhamento na estrada do bem. E finalmente pedimos por todos nós, Senhor,
que aqui estamos estudando, refletindo sobre o teu Evangelho, sobre a tua doutrina de luz, roteiro de nossas vidas, que possamos receber sempre gotas, orvalhos de amor e paz em nossa caminhada. Obrigada, Jesus, por permitir que teus ensinamentos cheguem até nós, por nos dar a esperança de que podemos trabalhar para atingirmos um dia a tua perfeição, pelo teu amor infinito e dedicação com que nos cuida, ampara e consola. Mestre amado, pedimos ainda que continue a nos presentear com este amor renovador e que todos aqui recebam os remédios necessários para as suas dores físicas, espirituais, morais, mentais e para as suas aflições. Que nossas águas sejam fluidificadas. Do nosso irmão Carlos, do nosso irmão Márcio, a nossa irmã Dulce, Ligeirinho, a Eliana, o Hércules, a Vanessa, a Rainha. E a todos que aqui estiveram, possam sentir a tua presença em seus lares. Que as reflexões sobre o teu amor de luz possam estar sempre em nossas mentes, trazendo-nos renovação de pensamentos, de atitude, e nos faça enxergar que somente levaremos desta vida os valores que penetram e transformam nossos espíritos. Graças, Senhor, pelo privilégio deste estudo na sala, unidos pela doutrina espírita no bem, edificante e principalmente pela tua presença em nossas vidas. Que assim seja e se faça todos os dias. Desejo a todos, irmãos, paz e luz. Respirando bem fundo, passando a mão no peito, abrindo seus olhos. Tomem as suas águas. Estão todos bem?